Nada vai poder tirar o teu povo, Pai. Porque você é o grande eu sou da vida deles. Enquanto você diz que Ele é o grande eu sou, sabe, cadeias estão sendo quebradas, portas serão destravadas, porque você crê que o grande eu sou é o Senhor da tua vida, é o Deus da provisão. Amados, você é único, não existe uma cópia sua. O grande eu sou te escolheu. O grande eu sou está te capacitando. É o grande eu sou que lança essa unção sobre a vida de vocês. Por isso, a palavra que eu tenho para vocês é que vocês nem imaginam que vai pisar em lugares que nunca conheceu. Banda Rema, para muitos pode ser uma banda, mas eu vou te dizer, são homens e mulheres de Deus que foram capacitados para pisar em nações. Prepara o caminho, Amsterdã. Você está indo no caminho certo, mas vai chegar e já chegou de fato. Você vai precisar muita sabedoria e força para abrir mão de algumas habilidades, porque você é líder treina e você está treinando o povo. Mas Deus, Ele vai trazer com maior velocidade para esse ano de 2019. Aonde tiver o seu coração, aonde tiver os seus olhos, é o que você vai alcançar. Aonde tiver os seus olhos, Banda Rema, é onde vocês vão chegar. Mas sabe, existe uma unção sobre a vida do seu líder. E por causa do seu coração, o Deus eu sou. Suga, meu filho, da unção. Suga da unção. Oh, aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada por essa conferência. Sabe, eu faço a abertura oficial dizendo, Pai, que isso aqui não é para lotar de pessoas, não. Mas é para lotar dos teus filhos aonde eles vão ser capacitados. Para essa velocidade que o Senhor está colocando em nossas mãos. Para esse novo tempo e esse ano que se chama 2019. Eu declaro essa noite nossas mentes cativas aos teus ensinos. Eu declaro essa noite que meus irmãos, independente do cansaço, independente das notícias, assim como na minha vida e a vida deles, nós vamos fluir, Pai, debaixo da tua unção, recebendo as tuas instruções. Espírito Santo, você é nosso amigo, você é o melhor que nós temos. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu guardo esse lugar como ministra da tua palavra, Pai. O sono não vai haverá, os pensamentos não vão fugir, Pai, para distrair os meus irmãos dessa comunhão que nós vamos ter essa noite. Obrigada, Senhor, porque se o Senhor nos chamou, você nos capacitou. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço no seu irmão? Se tu não fez quando chegou, faça agora. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Nós vamos tomar essa primeira parte. Suga da unção, irmão, porque se depender de mim, nós viramos 24 horas aqui e não vai cansar. Nós precisamos entender para que fomos chamados.
Nós precisamos entender, amados, qual o propósito disso tudo. Por que você veio e por que você está aqui essa noite. E o grande eu sou, de fato, está aqui essa noite. Essa cadeira, tem alguma cadeira desocupada aí? Tem? Ah, tá. Nós estamos aqui com muitas pessoas. E eu vou dizer, são escolhidos. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa, você não tem qualquer chamado. E quando eu desço a unção, pega que parece que vocês me trazem mais consciência disso. Mas, amados, olhando para a minha vida, olhando para tudo que eu vivi, é muito bom quando nós começamos a estudar a palavra. Nós ministramos aqui ontem à noite, na nossa prévia. Nós falamos de muitas coisas, nós falamos através da minha ministração, né, que Deus nos trouxe a noite passada, que nós somos benditos do Senhor, não são os problemas, nós não podemos meditar nessas coisas. Citei também, pastor, que nós não somos mendigos, nós não precisamos correr atrás da bênção, porque ela já faz isso por nós. E que somos sacerdotes reais, nação santa escolhida, povo escolhido, o povo escolhido está aqui. Amém. Sabe, amados, nós somos a nata do Senhor. Sabe, o leite é bom, mas a nata é o que tem de melhor, amados. E eu olhando para a minha vida, estudando e lembrando quantas coisas. Meu Deus, quem eu era? Você já parou para pensar quem você era, de fato? Quando eu lembro de coisas, amados, e olhe que eu fui uma pessoa que sempre vivi muito ocupada. Quem me conhece sabe, eu ouço muitas pessoas dizer, glória a Deus por sua vida. Passou por tantas coisas, Maísa, você sofreu. Mas agora, graças a Deus que existe o agora, amados. Por isso que nós não podemos nos deter no passado, porque ele já passou. Precisamos viver nesse futuro e saber que Deus ele é bendito e é bom. Amém. E que você não é miserável. Amém. Você é algo muito importante para Deus. Nós somos algo muito importante para Deus. Amém. Precisamos nos ver assim, precisamos nos sentir assim. Eu mesma teve momentos que eu olhei para mim mesma e disse, meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. Que eu tenho nojo. Eu fiquei imaginando Paulo quando perseguia os crentes. Sabe, ele viu os irmãos deles morrerem, amados, através da sua mão. A palavra diz que ele perseguia e tirava vidas de pessoas. Eu não cheguei a esse nível e olho para mim mesmo e digo, meu Deus, glorificado seja seu nome, porque você me escolheu primeiro. Porque você teve paciência comigo, você me olhou, não como os olhos humanos me enxergavam. Não me deixou com o mesmo entendimento. Me deu sabedoria para agir de forma certa. Para viver digna como uma mulher de Deus. Como uma boa esposa, uma boa mãe. Uma mulher sábia, uma mulher edificadora. Oh, eu não sei se você se sente assim essa noite, mas você vai se sentir a partir dessa leitura. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós tivemos uma pregação belíssima ontem. Eu sei que muitos estavam nas suas igrejas. E é importante você congregar na sua igreja. É importante você saber que você é discípula e discípulo. Você não é multidão. Você não precisa, dia de culto, sair da sua congregação para ir para outras. Ou vice-versa. Porque discípulo, ele fortalece. Discípulo, ele traz vida para aquele lugar, ele apoia os propósitos e os projetos de Deus, que Deus arca para as congregações, ou para as igrejas, e também congregações. Mas você abrindo em Coríntios 1, 26 e 27 diz, irmão, essa aqui é a nova versão, amém? Irmãos, pensem no que você era quando foram chamados. É a NVI.
Sabe, amados, quando eu olho para mim no passado, eu digo, não quero nem lembrar. Mas Ele traz aqui hoje a nossa memória. Pense no que você era. Quando foi chamado, pastor? Qual o reconhecimento que você tinha como homem e mulher de Deus? O que as pessoas falavam? O que é que as pessoas falam do homem do mundo, amados? Daquele que não tem o Senhor. E ele diz, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Eu mesma vim de uma família muito grande, onde tinha muitas festas, mas eu não sei se era igual a sua, terminava em briga no final. Não, o fato, amado, de ter tido uma boa educação, que minha mãe era fina, minha mãe era uma mulher de Deus. Mas sabe, as decisões de algumas pessoas que estão próximo de você, ela tem o livre-arbítrio, você não tem culpa. Minha mãe não tinha culpa, foram 8 filhos e 3 encomendados por meu pai, habitando na mesma casa. Mas quantas coisas aconteceu quando nós nos reuníamos. Hoje, graças a Deus, a maioria da minha família é crente. Minha mãe já partiu com meu pai num acidente de carro. Aos 16 anos, eu era uma mulher que já estava como uma mãe, quase. Casei aos 15. Uau, Maísa, foi. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso comigo. Aconteceram muitas coisas por causa da minha decisão. A sua decisão de hoje é o que vai fazer o teu futuro mais tarde. Não tem como. Mas a Bíblia diz que poucos eram segundo os padrões humanos. Eu fazia parte dessa geração. Mas glória a Deus eu não faço mais. Por isso que às vezes eu tomo tão radical o evangelho. Porque eu sei de onde eu vim. E continuando ele diz, poucos eram poderosos. Qual o poder que eu tinha para desfazer todo o sofrimento do meu passado? Se a sabedoria é Cristo em mim, a esperança da glória. Mas eu não tinha mais essa sabedoria. Poucos eram de nobre nascimento. Qual é a tua família? Hein, pastor? De onde tu viestes, pastor João Alexandre? E tu sabe aonde você anda, aonde você andar. Não foi propósito da tua família, mas daquele que morreu por você. Aonde você não era nada, hoje é pastor João Alexandre, o homem da voz de trovão. Um homem amado por Maceió. Um homem poderoso, segundo o poder do Espírito que habita em você. Pastor Emiliano, um homem poderoso. Um homem cheio do Espírito. Se eu fosse distinguir mas se eu fosse decidir qual era o discípulo, eu dizia que ele era João. João Emiliano. Mas quem eras tu? Passou a ser meu galego importado? Rompeu algumas coisas, hoje é meu pastor? Um homem ungido, capaz, que muitos vão conhecer. E aliás, tem pessoas que já ouviu falar de você, mas elas vão vir aqui porque os olhos vão querer ver. Nem você nem eu vai fazer o quê? Sei que depois você talvez me pegue ali no quartinho, nós dois conversamos. Mas eu debaixo da unção, meu irmão, acabou, só tenho que lhe dizer as verdades. Existem muitos demônios, existem muitas coisas querendo roubar o propósito que está sobre sua vida. E eu prometi ao Senhor que eu não ia me calar mais, e eu não vou me calar. Mas maior é quem está ao seu redor do que o seu derredor. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida e não vai ser o diabo que vai frustrar.
Qual sabedoria tu tinha e hoje tu tem, porque o que habita dentro de você é muito mais forte, muito maior do que qualquer circunstância e pessoas. Nada pode atrapalhar ou parar um propósito de Deus, um projeto de Deus. Por isso que ele diz, quando eu falo, falei, acabou-se. Aleluia. Glória a Deus, amados, que a força não é sua. Glória a Deus que a sabedoria não é o seu entendimento, é o teu espírito te levando para lugares altos e grandes. Nós precisamos parar de ser manhosos, mas homens e mulheres fervorosos, cheios do espírito, com ousadia, para desfazer as trevas, amados. Eu passei ontem a noite todinha repuxando da perna. Aí o pastor disse que vai ministrar é você. Aí depois ele viu repuxando, ele disse, você não vai nem o que você está sendo, eu digo, agora é que eu vou. Quem é que está repuxando agora a perna é o diabo. E eu desfilando aqui, cheio do poder, da glória, com o meu manto. Gostaram do meu manto? As mulheres gostam. Porque quem me escolheu, quem me colocou aqui não foi homens, foi Deus. Quem te escolheu para estar lá em Manaus foi Deus. Quem te escolheu para estar no Brito Bento foi Deus. União foi Deus. Tabuleiro foi Deus. Paripoeira foi Deus. Que sabedoria tu tinha. Mas no 27 ele diz, mas Deus escolheu as coisas loucas. Você é louco. E ele diz mais, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, amados. Você vai se deparar com muitas pessoas. Oh, quem diz que idade é documento, eu vou dizer assim. O Espírito não tem idade, quem capacita é Deus e quem chama é Ele. E Ele nunca vai escolher pessoas capacitadas. Você já viu o que Ele disse? Mas Ele capacita aquele que Ele escolheu. Para na sua mente dar um nó. Para na família de vocês dar um nó. Quem era ele? Quem era ela? Eu ouvi, amados, esses dias na festa da minha sobrinha. Estava lá a festa. Eu nunca pensei que minha família, uma hora dessa, estava me ouvindo no YouTube. Tem um canal, amém? Amém. Bruno fez, eu não pedi não. É assim, as coisas chegam para mim, ó, porque eu tenho acesso. Amém. E é ele que bota as fotos, tudo. Toda essa chamada é ele. Eu já dei carta livre, pode fazer, meu filho. Mas, amados, minha família, ela disse lá, meu Deus, como você está diferente. Ei, Deus precisa ouvir de pessoas que você está diferente. Aquela falta de sabedoria, aquelas coisas que você errou, ei, não se erra mais, pelo menos nessa geração. E ele diz, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Quem é forte essa noite? Amém. Ele nos chamou não para ser comum, amados. E nem tornar o projeto, tudo que Ele já criou como comum. Você não pode olhar para sua esposa como alguém comum. Não pode. Porque o Espírito Santo, afinal, habita dentro dela. E você, antes de ser marido dela, é irmão. Amém. Por isso que pastor Silas abraça tanto a Lorde dele. Você não precisa se envergonhar de dar um beijo no seu marido ao público. Você não precisa. Sabe, amados? A mulher do presidente estava lá discussando e ainda deu um beijo porque o povo pediu. Mas sabe o que é que eu observei? Se fosse alguém que não gostasse, tinha feito, né? Mas ele fez a mesma coisa. Olha mais para o teu irmão. Veja as ações dele com a tua vida e faz igual. Não deixa as coisas comuns, né? Não deixa as coisas santas se tornarem comum, normais. Porque normal aqui no nosso meio só tem um, Satanás.
Mas ele entra na igreja, amado, a Bíblia diz que ele é um espírito, ele só não tem poder sobre a sua vida. Ele pode ter poder de influenciar você para pensar agora, para tirar você dessa palavra, mas se você for vigilante e saber quem está ao seu redor, o diabo não pode te tocar. Em Jeremias 1,15 ele diz assim: antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. Sabe, e eu lembrando de algumas coisas, de fato, se você observar o seu passado, você toma ações de acordo com o teu chamado, já percebeu? Pode observar um bom mestre, ele já gostava de ler há muito tempo, porque se você quer ensinar no rema como um professor, ou como um mestre, começa a ler e a estudar, amados. Se você tem um chamado profético, deixa a ousadia te pegar. Você acha que tem um chamado de pastor? Então começa, amados. Começa a agir como se fosse um. Amar pessoas, se preocupar com pessoas, visitar pessoas. Ele diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei as nações e te dei por profeta. Imagina agora. Talvez você não consiga olhar para você mesmo e não imaginar quem você era. Mas pensa em Pedro nesse momento. Pensa nos discípulos. Homens e mulheres, amados, que não estavam desocupados, eles estavam ocupados demais. Pedro estava ali trabalhando. Você sabe a profissão de Pedro? Quem sabe me responder? Hã? Pescador. Estou ouvindo não, é? Aleluia, ele era pescador. Ele tinha um pequeno negócio. Mas quem sabe aqui que Deus não quer você com pequenos negócios? Amém. Minha lojinha, minha casinha, meu carrinho. Por isso que ele sabia o potencial do Pedro desde o ventre da mãe dele. Jesus, amados, ele não errou. E Judas, Maísa? Quem disse que foi Jesus que escolheu errado? Ele que tomou o caminho errado, amados. Por isso que a Bíblia diz que poucos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque a decisão está sempre nas nossas mãos. Mas vamos falar de Pedro. Ele estava na sua vidinha normal, entrando de mar e saindo de mar. Por isso que eu te falo essa noite, se está normal demais, começa a andar com Jesus em um barco. Para você sofrer algumas tempestades. Começa a andar como Paulo, que decidiu, Saulo decidiu. E saber o dia que ia ser degolado. Ó João Batista, né? Vamos lá, João Batista, que veio preparar. Se submeteu a ficar ali, comendo mel silvestre e gafanhoto. A gente fica já morrendo quando come de manhã, tarde, de noite, né? Era a alimentação dele. A roupa de couro. Mas quando perguntavam, quem é você, João Batista? Ele dizia, eu sou aquele. Eu sou aquele que veio preparar o lugar. Ele não disse, eu sou o primo de Jesus. Eu sou aquele que clama no deserto. Eu sou aquele que vim preparar o caminho. Aleluia. E ele estava lá na sua vidinha normal, pescando com seu irmão André. Sabe, normal demais. Aí quando foi que Jesus chegou? É isso que eu acho interessante. Quem trabalha na equipe do Rema diz a mesma coisa. O Rema mudou a minha vida depois que eu vim trabalhar, tá? Primeiro mudou porque fez. Aí diz o Senhor Alcides, o Rema mudou a minha vida, eu não tenho tempo mais de nada, só do Rema. E eu vou te dizer, quanto mais você dá, mais está sendo acrescentado. Mais e mais, mais e mais.
E você começa a sair do normal, para entrar no sobrenatural, para as pressões chegar, e você saber, Jesus está no barco, eu posso acordá-lo. Mesmo quando você não tem condições, mas você pode acordar Jesus. Porque é o nome dele que tem poder. Circunstância se levantou, em nome de Jesus, eu paraliso agora. Nós sabemos bem dessa história que está em Mateus 4,18. Que Jesus, andando lá no mar da Galileia, se deparou com 2 homens, Pedro e André, na sua vidinha normal. Porque ficou anormal depois que Jesus ressuscitou e Pedro voltou para o natural. E quando Jesus chegou, ele estava lá pescando, mas ele não tinha arrumado nada. Mas quando Jesus chegou, transbordou, amados. E não é da mesma forma, ele estava lá na sua vidinha tão normalzinha. Mas só que lá em 4,18 diz: Jesus olhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos. Ele está te vendo essa noite. Os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse a ele: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Eu já falei sobre isso, mas é bom a gente tocar, que tem muita gente nova. Para Pedro e André, amados, poderia ser algo que ia trazer um prejuízo para a vida dele. Na mente dele podia passar: agora eu estou perdendo, são perdas. Afinal, amados, Jesus disse: deixa tudo. Deixa a rede, que é a tua provisão do alimento dos teus filhos. Deixa o barco, porque o barco não ia poder andar na areia, ele não tem roda. Sabe, a sua família vai ficar de vez em quando, noites só. Porque eu estou tirando você do natural. Essa palavra quer tirar você do natural. Essa palavra quer tirar você do normal. Alguns entenderam. Seguir o chamado, seguir Jesus, seguir os propósitos. Amado, significa renúncia em todas as áreas da nossa vida. Se tem uma nota no coração, é Jesus. Amado, eu deixo de ser agora Maísa Daniel. Aí me chame de Benedita. Porque eu não vou deixar de ser crente por causa de você. Quem tem que dizer, eu deixo de ser crente, eu não quero deixar. A palavra tem poder, não vou deixar nunca. Se aquele que renunciou seus erros, sua alma, circunstâncias, situações e notícias, e seguiu a Jesus, eu desafio a você a dizer que sua vida não mudou. Que foi mudado? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Mas depois da renúncia, amados, eu vou te dizer uma coisa: você vai se tornar alguém muito mais importante. Lembra que eu li no versículo? Quem era você? De que família você veio? Qual a sabedoria? O que é que você tinha? O que eram aqueles homens, amados, da Bíblia mesmo, antes de Jesus? Antes de Deus o chamar para capacitar, deixa tudo. Deixa tua parentela, Abraão, deixa tudo e segue para onde eu te mandareis. Mas ele ouviu a palavra pela metade, amados, ele levou o primo Ló. Você não precisa de pessoas para seguir o que Deus já mandou você fazer. Os propósitos, você não precisa. Tanto que depois que ele largou, quem lembra isso? Largou de Ló. A Bíblia diz que ele prosperou. Superabundou, a abundância chegou em todas as áreas. Mas enquanto ele estava com Ló, pastor, tem pessoas que precisam sair de perto de você, amados, para você prosperar. Principalmente aquelas influências que te traz um monte de, não é mensagem, mas massagem para você fazer o que você acha que precisa ou deve fazer. Mas você precisa entender que a renúncia vai te levar para um patamar bem maior, onde Deus vai lhe tornar alguém muito importante.
Assim como Pedro se tornou, amados, um dos discípulos que mais andou com Jesus. Serviu como porta-voz muitas vezes. Se tornou um grande líder. Porque renunciou, pastor. Não deixa a tua mente voltar ao passado e dizer, era melhor quando eu não era. Era melhor quando eu estava na minha casa, no meu trabalhinho, cuidando. Se Deus te tirou, se Deus mandou para Manaus, se Deus mandou, sabe, pastores, para a cidade de vocês, haverá providência do norte, do sul, do leste, oeste. Darás emprestado, mas não vai pedir. Sabe por que às vezes se levanta tantas dificuldades? Para você saber que não é você, bonitão, é Deus. Poderia, a obra é dele. Ele poderia mandar um homem milionário. Sabia que tem homens milionários? Às vezes não quer nem servir o Senhor, mas quer investir. Eu conheço pessoas que não é crente. Uma delas é a moça que trabalha conosco. Ela ouve muito louvor. Mas ela não tem esse costume que nós temos de estar congregando. Mas todo mês, quando eu pago, ela tira o dízimo. Porque ela sabe o que essa 10ª parte faz sem na vida dela. Essa é a matemática do nosso poderoso Deus. Ele se tornou um líder, pastor. É isso que vocês nasceram, para se tornar um grande líderes. E escrever livros mesmo. Hein, pastor Emiliano? Livros. Deus estava trabalhando muito forte comigo. Eu tenho um livro com capa, com tudo, mas falta quase nada. Mas eu já decidi, desde o dia que eu vim de Olinda, eu digo, eu vou terminar meu livro. Acho que eu disse isso para você. E sabe, quando a gente quer dar desculpa, nós damos para tudo. Mas quando nós queremos, nós fazemos. Porque existe esse poder de decisão sobre a sua vida, de organização, projeto. Eu vou projetar o meu dia de hoje. Se tua vida está um reboliço, faça algumas renúncias quando você acorda. No lugar de acordar e ir logo para o zap, não quer ler, porque está os olhos doendo, já está com ramela. Bota uma ministração. Deixa a ministração ali, ó. Quando você menos esperar, você está, oh pai, debaixo do chuveiro, como você é bom. Como você é longânimo. Aí lembra das condições, das situações. Mas primeiro adora o Rei dos Reis, ama Ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Desfruta da glória maior dEle. Não deixa que nada roube, sufoque. Tantas mulheres e tantos homens poderosos que eu tenho aqui nesse lugar hoje. Que vai estar assim com igrejas grandes. Viu, Grace? Com rema grande. Porque o primeiro interessado, amado, sobre a obra dele, diga, é Jesus. E ele escreveu essas cartas, 1 Pedro, 2 Pedro. Ele destacou, amados. Você precisa destacar essa noite nesse evangelho. Ser ousado assim como Pedro. Ser destaque. Não alguém comum. Você ser um destaque tão grande que quando você fizer sair, não vim para a igreja. A igreja inteira sente falta. Que foi que houve com aquela mulher de Deus? Que foi que houve com aquele homem de Deus? Porque eu sou boa de olho. Meus olhos vê tudo. Quando não vem, né? Aqui já recebeu mensagenzinha, porque não veio. Levanta a mão das ovelhas nossas. É o olho de Tandera, o pastor está dizendo. E de águia, olha por cima. Quanto não está aqui, eu estou vagando aqui para ver. Cadê fulano? Cadê John? Rapaz, ele é líder do jovem, está fazendo o que em casa, né? Cadê Gel, missões? Que missão ela está fazendo para não estar aqui? Cadê a liderança? Cadê? E se você é líder, é importante a sua presença nos cultos.
Pessoas vão olhar para você como um exemplo. É verdade. Aleluia. Ele se destacou entre os discípulos. Por ser mais ousado, ele falava o que muitos não tinham coragem de falar. A ousadia traz isso. Fazia tudo com muito entusiasmo. Não fazia as coisas comuns, amados. Já acordava, ei, hoje é café, vou lá me reunir com meus irmãos. Hoje eu estou na escala, ei, mais uma pedra para minha coroa. Ou eu penso que é só ganhar vidas. Deus dá galardão em qualquer condição, em qualquer situação. Quando você se levanta para a obra, para Ele. Quando você entende que você trabalha para Deus, não para homens. Quando você entende que você pode chegar até aqui mesmo, olhar para mim e eu ser abusada com você. E você dizer, eu amo Maísa. Está cheio. O Espírito de Deus que habita em você está funcionando tudo, que é o fruto. Aí você começa com ousadia em tudo que você fizer. Aí começam os destaques. Mas lembra, amados, essa noite, eu sempre falo e vou falar de novo. É você se levantando, é você crescendo, se destacando. Mas as perseguições e os irmãos de José vêm junto. Quem disse que os irmãos de José estão mortos? Tem um monte de vivo. Os zumbis das igrejas. Que não precisava existir. Nós temos palavra o suficiente. Você sabe qual é o dilema do verbo da vida? Quem sabe? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. E Kennedy Hagin, ele fazia questão, o amor é o caminho para a vitória. Sinto feliz, porque a Luzimar chegou agora, mas a menina já está aí. Que nível é esse? Glória a vós, Senhor. Bendito és tu, Pai. Porque tu deu teu filho e atraiu essa unção poderosa. Uma unção que destrava. Amando, recebendo, em Lívia, sugando. Como isso muda nossas vidas. Um preparo antes, amados. Aleluia. E o melhor que ele fazia, amados, o que é mais importante, Pedro, ele amava Jesus. Amar não é um sentimento, amor. Amar é uma decisão. Ele decidiu nos amar primeiro. Você precisa decidir essa noite amar o teu cônjuge como Jesus amaria. Você precisa amar essa obra como Jesus amaria, a obra da tua igreja, os teus pastores, os teus líderes. Não existe competição. Existe uma unidade em Cristo para pegar as pessoas lá fora. Se pessoas vêm para aqui porque diz que Deus mandou, glória a Deus, é bem recebida e é cuidada. Mas nós precisamos entender que congregação, igreja, não é porque você acha mais bonita. Não é porque a fulano prega bem, não. É porque Deus enviou para você fazer a diferença onde você está. Se a gente tivesse esse entendimento, amados, e amasse Cristo de tal forma, nós nunca íamos nos desviar. Eu não vou desviar mesmo. Só digo com toda a convicção. Que eu decidi servir ao Senhor de todo o meu coração. Por isso que para mim não tem hora, tempo, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo. Larguei salão, larguei tudo. Só por causa de Jesus. Mas você precisa decidir amar Jesus de tal forma, amados, que qualquer circunstância que levante, seja lá qual for, ora para as fofocas sair. Ora para, sabe, a Bíblia diz que são 7 coisas que Deus abomina. A última, que odeia, a última abomina. Pessoas que provocam briga entre irmãos, contendeiros. Mas você precisa amar Jesus de tal forma que ninguém vai te tirar do foco que é Ele. Porque se a gente sai da presença, se nós saímos da nossa igreja, por causa de homens, não porque Deus enviou, você nunca entrou no evangelho por causa de Jesus. Pedro levava fora, porque ele era ousado, ele era falante.
Eu já levei um bocado de fora de pastor Claudino. Do meu marido que eu mais levo. Mas eu amo essa unção que está sobre a minha vida. Unção de ousadia, que destrava, destemida. Mulher que pega no arado e não olha para trás. Não estou me exaltando. Não estou me exaltando, Deus sabe. Mas que testemunha, como o pastor disse, você tem que ser muito mulher e muito homem para dizer, imite o que eu faço. Aleluia. Você precisa amar Jesus de todo o coração. Pedro era um discípulo, que era um dos mais íntimos dele, amados. Se você ler o Evangelho, Pedro está perto. Você tem que estar perto desse Todo-Poderoso. Presenciou, participou de muitos eventos. Homem ousado que andou sobre as águas. Homem ousado que na porta, a gente leu ontem aqui, ele levantou alguém que estava coxo e nascido assim, amados. Isso se chama ousadia, renúncia. Busca intensa. Pedro foi mais do que um aluno, amado. Você precisa ser mais do que um ouvinte da palavra. Muito mais do que ouvinte, pastor. Nós precisamos, amado, é ser amigo. Amigo de Deus, amigo de Jesus, amigo dos seus irmãos. Praticante poderoso dessa palavra era que Pedro era. Ele era amigo de Jesus. Ao ponto, amados, de fazer o que ele fez naquele dia. O que foi que Pedro fez naquele dia? Ele tinha dado uma promessa a Jesus: eu morrerei por ti. E ele não fez diferente. Quando aqueles soldados chegaram, ele não teve dúvida. O Malco, quem lembra? Ele pegou aqui, ó, e arrancou a orelha dele. Eu duvido se você tinha coragem. Um monte de cabo armado de 12. Ainda tenho 4 minutos, está já acabando. Mas eu duvido, amado, se você ia ter coragem. Era bem fácil o homem correr e deixar a mulher. Imagina. Mas Pedro disse: eu morrerei por ti, Jesus. Você precisa morrer por Jesus essa noite. Mas morrer, que eu estou dizendo, não é tomar remédio, nem cair de prédio nos quantos andares, não. Não estou falando isso. É morrer os seus erros. E deixar com que ele tome as suas próprias decisões. Jesus fala, amados. Jesus tem propósitos, tem projetos para nossas vidas. Esse foi o real motivo dele ter morrido por mim e por você. Não só para ter uma vida eterna, uma salvação, é muito mais além disso. Ele veio para fazer o que pastor Saul faz. Independente das circunstâncias, de tudo que se levanta, porque a gente sabe, quando a gente tem esse poder que está dentro de nós, como o que é o chamado dele evangelista. A primeira coisa que o diabo faz é atacar a doença na família para provar que ele não é. Não é, pastor. Mas ele não deixa que essas coisas roubem a ousadia, porque as coisas externas não podem invalidar essa palavra nem para o que ele te chamou para fazer. Pode subir, grupo de louvor. Aleluia. Precisamos ser mais leitores da Bíblia, amados. Sabe? Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ler os livros de Kennedy Hagin. Porque a primeira coisa que vai pedir quando você for professor: quantos livros você leu? Você, às vezes, nós queremos tudo, amados, mas está aí a porta da escola de ministro. Mas fica como aquela galinha: estou fraca, né? Galinha, né? Guiné. Estou fraco, eu não tenho, eu não posso. Isso não é ovelha, não, isso é cabrito. Ovelha é quieta, eu fiz um estudo dela. Ovelha é mansa. Ovelha sabe quem é o pastor. Por isso que ele não sai do pasto. Mas sabe, amados, dê glória a Deus pelo pastor da sua igreja. Não estou dizendo essa aqui não, da sua igreja. E o nosso também, amém? Pastor. Porque se você for, pastor, estudar o que é que um pastor de ovelha faz. Sabe para que serve, amados, aquele cajadinho? É quando a abençoadinha sai de montões e corre com mais de 1000 para lá.
Ele procura, mas quando ele encontra, ele pega na canelinha, dá um baque e tosse, até quebrar o tornozelozinho da ovelha. Teu pastor está fazendo isso? Será que ele deveria? Mas depois ele põe aqui nos braços e dorme com a ovelha aqui no braço. Ele enrola o pezinho dela com tipo uma atadura, um tecido assim. Mas depois coloca ela aqui no braço e dorme semanas para ele saber, para a ovelha saber qual é o cheiro dele. Jesus está colocando muitos hoje aqui no braço. Ele não está quebrando seu tornozelo, porque ele já morreu por você. Ele está colocando muitos. Você precisa saber qual a sua real identidade. Você não é mendigo, você é filho de Deus. Reconheça Ele em todas as coisas. Para morrer por Ele, para defender esse evangelho. Proteger. Cuidar. Foi tão sacrifício, amados, o que Ele fez por nós e o que é que nós estamos fazendo. A glória maior começa quando você reconhece quem você é. Você pode ficar de pé um pouquinho? Isso. Você sabe quem está te sustentando? Quem é que está te sustentando? Quem é que está trazendo presentes inesperados? Oh. Ele está preocupado com a sua vida em mínimos detalhes, amados. Não subestime essa noite o poder dele operando sobre a sua casa, sobre a sua vida. Sobre as faltas. O que é que está estéril na sua vida? O que é que não está tendo vida? Oh. Eu lembro que toda terça-feira, mas é minha folga. E o meu marido me leva para o cinema. Às vezes o filme não está valendo R$1, amados. Ruim de doer. Mas só a alegria de estar ali com um pacote de pipoca giga. Eu digo, como Deus é bom. Só que chegou uma terça, quem disse que eu fui, Nelson? Me deu uma tristeza, porque a gente precisou atender algumas ovelhas e eu disse, meu Deus. Mas a resposta que eu tive dele disse, filha, a sua alegria é trabalhar para mim, é servir a mim. Não é um cinema, a falta de um cinema, um pacote de pipoca que vai lhe trazer tristeza, porque a alegria não são essas coisas. Faz diferente, filha, essa noite. Glorifica o nome, meu nome. E quando foi de manhã, era quarta-feira. Ela está aqui, eu quero orar por ela, vem cá. Ela sabe o que eu estou dizendo. E ela chegou e disse, Maísa, diretora, pastora, parece que foi pastora. Eu estava em casa e antes de dormir, Deus falou. Quando eu me acordei, Deus falou assim, faça pipoca para Maísa. Cá, chega. Fica aqui. Levanta as tuas mãos. Oh, fica aqui. Foi ela, amados. Essa aqui, ó. Olha para a carinha dela para tu nunca mais esquecer. Porque tu vai pisar em lugares que tu nem imagina. Daqui a pouco eu ministro sobre a sua vida. Deixa eu contar esse testemunho. E ela chegou de manhã e disse, olha, Deus mandou lhe entregar isso aqui. E tirou dentro de um saco. Excelência são os detalhes. Tinha uma fitinha, dado um laço. E a pipoca. Um saco enorme de pipoca, amados. Não é o valor. Não é a condição. É porque Ele lembra de você em mínimos detalhes. E Ele está lembrando você em mínimos detalhes. Eu vou ser ousada para dizer o que eu vou dizer. Existe uma obra poderosa. Tu será coberta de tanto amor.
Não é fácil pastorear não, mas eu vou te dizer uma coisa. Aquele que está te trazendo vai te capacitar mais e mais. E o que está na minha vida eu lanço sobre a sua. Recebe! De que manassou? Diga para o seu irmão, meu irmão. Diga assim, meu irmão. São os detalhes. Oh, levanta, levanta, levanta. São os detalhes. Receba dele hoje um abraço. Que bababás. São os detalhes, Ivone. Eu declaro sobre sua vida um transbordar grande. Coisas chegando inesperadas para você. Você entrando no propósito do que Ele já chamou. E eu guardo a sua vida, assim como é minha, de uma mulher que não sai do Evangelho por nada. Vai vir segundo ano do Rema. As coisas estão um pouquinho apertadas, não tá? Mas eu declaro sua vida, vindo homens e mulheres, trazendo presentes inesperados. Receba! Declara isso, volte e vez. Tá com medo de cair? Pipoquinho. De querer mais. Provisão do Rema chegando. Sou como criança. Cadê as crianças dessa noite? Recebe. Cadê as crianças? Cadê os jovens? Ei! É o mesmo fervor, não muda não. Ungido.